Olá, eu sou Adaildo Nunes, juiz de direito no estado de Pernambuco. Nós estamos desenvolvendo o curso de execução penal, abrangendo também a execução da medida de segurança e hoje, a partir de agora, portanto, nós vamos iniciar o estudo da competência do juiz de execução penal. Essa matéria está nos artigos 65 e 66 da Lei 7.210, a Lei da Execução Penal. Eu já havia comentado antes, mas não custa nada dizer que essa matéria é a parte mais prática, é o dia a dia de uma vara de execução penal, é o que mais interessante existe na lei de execução penal, porque ela é perfeita, ela é completa, e como o processo de execução penal é simples, a matéria também é simples, conforme vocês terão oportunidade de analisar. Eu queria apresentar os colegas estudantes de direito aqui presentes, pela ordem Isabela, Leandro e Ohana, e que tem dado uma contribuição importantíssima no nosso debate, ora criticando, ora apresentando sugestões, ora fazendo indagações, e é muito importante, portanto, essa integração entre o professor e o aluno. Certamente esse vai ser o último dos nossos encontros no Saber Direito, e eu espero, antecipadamente, que o assunto aqui trazido tenha servido a todos quantos tiveram a oportunidade de assistir. Vamos, portanto, analisar a competência jurisdicional e administrativa do juiz de execução penal. Antes de tudo, quem tiver a oportunidade de ler o artigo 65 da Lei de Execução Penal, vai encontrar lá, são órgãos da execução penal. Já no final tem juízo de execução penal. Vamos logo fazer, e é necessário fazer isso, distinguir o que é juízo de execução penal do que é juiz de execução penal. Ora, juízo de execução é um órgão da execução penal. E juiz de execução é um órgão do Poder Judiciário. Já seria o suficiente fazer esse raciocínio para entender bem a distinção entre as duas coisas. O juiz é parte integrante do juízo. Por exemplo, juízo não tem competência jurisdicional. Quem tem competência jurisdicional é o juiz. Portanto, os servidores da vara de execução penal, o seu juiz de execução penal, o computador que lá está, os instrumentos, enfim, toda a estrutura da vara de execução penal é o juízo de execução. Então, vale fazer primeiro essa distinção entre juízo de execução e juiz de execução. Embora que, a partir de agora, nós vamos esquecer a figura do juízo de execução penal, embora saibamos que o juízo de execução é um órgão da execução penal e o juiz de execução é um órgão do Poder Judiciário, como qualquer juiz de direito. Muito bem. Eu acabei de dizer que o juiz de execução penal, diferentemente dos demais magistrados desse país, tem uma competência jurisdicional e outra administrativa. Só por isso é fácil a gente entender
de que trata-se de um magistrado em uma condição diferenciada dos demais. O comum é o juiz com competência jurisdicional, que é aquele poder de dizer o direito, que é a definição de José Frederico Marx sobre jurisdição. Mas aqui como juiz de execução penal, várias e várias atividades deste juiz nada tem a ver com o processo de execução. Nada tem a ver com jurisdição. E eu dou um exemplo. Analisando o artigo 65 do Código da Lei de Execução Penal, e 66, você vai encontrar: compete ao juiz de execução penal criar o Conselho da Comunidade. Veja, essa atividade do juiz de execução é uma atividade meramente administrativa. Neste momento em que o juiz cria um Conselho da Comunidade, que é função sua e prerrogativa sua, o exercício dessa função é meramente administrativo. Os juízes dirimem conflitos. E, portanto, não há jurisdição a se comentar nesse aspecto. Por outro lado, quando o juiz decide sobre um pedido de progressão do regime, por exemplo, agora sim, essa atuação é eminentemente jurisdicional. Portanto, vale a pena analisar no artigo 66 da Lei de Execução Penal os momentos em que o juiz de execução tem uma atuação jurisdicional e nas outras vezes, que são poucas, mas existem, que essa atuação é meramente administrativa. Quando o juiz, dando outro exemplo, ele inspeciona um estabelecimento prisional, por exemplo, que é sua obrigação fazer isso uma vez por mês, essa atividade também é administrativa. Em outras palavras, quando o juiz de execução penal não está atuando no devido processo de execução penal, essa atividade é administrativa. E podem ter certeza, com 15 anos de experiência, de que a atividade administrativa ela é muito mais complexa para o juiz do que a atividade jurisdicional. Nós vimos, no decorrer dos nossos encontros, que a execução penal ou a execução da medida de segurança, as duas dependem de pressupostos, de requisitos para que ela possa ser iniciada. A título de exemplo, para iniciar o processo de execução da pena privativa de liberdade, é preciso que haja uma sentença penal condenatória, é preciso que haja uma guia de recolhimento e é preciso que o réu esteja preso. São os pressupostos para o início da execução penal. Agora nós vamos ver o fim, quando dá-se o término deste processo de execução. Porque tudo começa e tudo termina. Então, nós já vimos os pressupostos para o início. Vamos ver agora, no primeiro momento, as causas que ensejam a extinção deste processo de execução e, finalmente, vamos ver os incidentes processuais que estão entre o início da execução e o fim. E é claro de que essa parte dos incidentes é a parte mais interessante que eu vejo. Extingue-se a execução da pena. Estou falando da pena privativa de liberdade. Extingue-se a execução da pena privativa de liberdade. E aqui eu queria logo fazer uma distinção que a Lei de Execução Penal não fez. Se você analisar o artigo 66 da Lei de Execução Penal, você vai encontrar que o juiz de execução penal decide sobre a extinção da punibilidade do agente. Foi um erro muito grave. Aliás, em nossa parte geral do Código Penal, poucas vezes a gente vê erros. Eu diria pecados, porque a nossa parte geral é tão extraordinária que é difícil a gente estabelecer que a parte geral pecou.
Na verdade, o juiz de execução penal não extingue punibilidade de ninguém e nem poderia fazê-lo, porque a extinção da punibilidade só pode acontecer antes do trânsito em julgado da sentença. O que o juiz de execução penal faz é extinguir a execução da pena. Aí sim. Portanto, juiz de execução não extingue punibilidade de ninguém, extingue a execução penal. E a primeira causa, e é a mais comum numa vara de execução penal, é a extinção pelo cumprimento. Ora, o réu foi condenado a 20 anos, cumpriu os 20 anos, seja porque passou os 20 anos detido, seja porque passou 15 anos detido, mas foi beneficiado, por exemplo, com a remissão de pena, não importa, completados os 20 anos da sentença, o juiz de execução vai extinguir aquele processo porque o réu cumpriu a pena. E esta, aliás, é a causa número 1, a mais comum numa vara de execução penal. É a extinção da execução da pena pelo seu cumprimento. E aqui vale para a pena privativa de liberdade, vale para a pena restritiva de direito e vale para a pena de multa. É claro que para a medida de segurança não é cabível, mas para a pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa, sempre pelo cumprimento dá-se a extinção da execução da pena. Pela prescrição. Como se sabe, a prescrição é causa de extinção de punibilidade. É sim, está no artigo 107 do Código Penal. Mas também é causa de extinção da execução da pena. Significa o quê? Significa que o Estado tem um tempo para punir e também tem um tempo para executar essa pena, que, aliás, são 2 lapsos temporais totalmente distintos. A extinção da punibilidade pela prescrição tem como base a pena máxima fixada na lei. E eu estou falando em prescrição em relação à pena privativa de liberdade. Então, imaginando que o crime de estelionato, a pena é de 1 a 5 anos, com base nos 5 anos, que é a pena máxima, eu vou no artigo 109, decorrido, portanto, 12 anos, a pretensão punitiva do Estado esgotou-se pela prescrição. Ou seja, o Estado fica impedido de punir porque ele, Estado, demorou. Não puniu no momento exato, no momento certo, no momento que ele tinha que fazer, porque a previsão é legal. A mesma coisa acontece com a execução da pena. Só que a base de cálculo desse prazo prescricional agora vai ser o tempo de condenação. A extinção da punibilidade, portanto, dá-se com base na pena máxima fixada na lei. Toda lei penal tem a pena mínima e a máxima. E a extinção da execução da pena pela prescrição dá-se pelo total da condenação. Assim, por exemplo, se o réu foi condenado a 3 anos de prisão, uma pena privativa de liberdade, o Estado tem 8 anos para executar aquela pena. Se ele não executa dentro desses 8 anos, está prescrita a pretensão executória. O Estado não vai mais poder executar a pena daquele criminoso, porque decorreu o tempo estabelecido na lei. A prescrição, que não é muito comum acontecer numa vara de execução penal, mas é causa, sim, também da extinção da execução da pena. A morte do agente. E aqui eu tenho uma extinção da punibilidade. A morte como causa de extinção de punibilidade e a morte como causa de extinção da execução.
Ora, se eu estou sendo processado criminalmente e venho a falecer, dá-se a extinção da punibilidade pela morte do agente. Se eu já estou cumprindo a pena imposta pelo juiz e venho a falecer durante o processo de execução, durante o cumprimento da pena, é claro que é outra causa de extinção da execução da pena pela morte do agente, que se comprova através do atestado de óbito. E aqui não vai interessar o juiz de execução a causa mortis. Se foi suicídio, se foi homicídio, não interessa. O que dá causa à prescrição é o fato da declaração de óbito. Não interessa o motivo, a questão do motivo vai interessar ao Ministério Público para uma propensa investigação para saber se aquela morte aconteceu em decorrência de um crime ou não. O indulto, que nós vamos tratar logo em seguida. O indulto, ao contrário do que muita gente pensa, não é aquela saída temporária de dezembro, de Natal e Ano Novo, como as pessoas imaginam. Indulto de Natal. Isso é comum você ler nos jornais, em grandes empresas de televisão, de rádio, costumam cometer esse erro. Indulto é um perdão. Não tem nada a ver com aquelas saídas temporárias que o juiz autoriza durante o período de Natal e durante o período de Ano Novo e durante o Dia das Mães e durante o Dia dos Pais. Não, são duas coisas distintas e foi boa oportunidade logo para a gente fazer essa distinção. O indulto é o perdão e nós vamos ainda falar sobre ele. Mas fica assegurado que o indulto é outra causa de extinção da execução da pena. O juiz decretou o indulto, perdoou. É o Estado, o mesmo Estado que puniu, agora vai e perdoa. Esse é o indulto. Aquela saída de Natal e de Ano Novo, o preso sai, mas retorna para o ambiente prisional. Não é, portanto, um perdão. Ali é uma saída temporária que é parte integrante dessa integração social que a lei quer. Ou seja, essa vontade que a lei de execução penal trouxe e traz em seu esboço todo de readaptar o criminoso ao convívio social, aos amigos. Esse é o motivo maior da saída temporária. Eu sei que muita gente é contra. O que está faltando é uma maior fiscalização. Nós tivemos as tornozeleiras eletrônicas. O monitoramento eletrônico foi uma grande ideia, mas na prática não funciona. É outro problema. Então, a culpa não é da saída temporária. Ao meu ver, a culpa está na ausência de uma política, de uma vontade política de adquirir o equipamento necessário de fiscalizar onde essas pessoas estão e o que estão fazendo. Aí é outro problema. Com relação à extinção da medida de segurança, da execução, aliás, da medida de segurança, é muito parecido, tem muita semelhança com a extinção da execução da pena. Mas eu citaria aqui a cessação da periculosidade. Ora, a medida de segurança, ela é, como já vimos, decorrente de uma sentença absolutória imprópria. O juiz absolve o réu porque ele é inimputável e aplica uma medida de segurança. Essa medida de segurança pode ser o internamento para um doente mental com uma gravidade maior ou um tratamento psiquiátrico para uma doença de menor gravidade. Essa medida de segurança, em determinado momento, é possível que haja um tratamento. Em havendo um tratamento, e esse tratamento é meramente psiquiátrico, em havendo um tratamento, esse laudo chega na mão do juiz de execução. E ele vai, juiz de execução penal, extinguir a execução da medida de segurança. Por quê? Porque o preso tratou-se. Aliás, o preso não, o paciente tratou-se. O tratamento foi eficiente, que é uma coisa rara no Brasil. Estou tratando aqui como a lei analisa a questão. Nós temos dificuldade de tratar doentes mentais em nossos manicômios judiciários.
falta o psiquiatra, falta o remédio, falta muita coisa para a gente conseguir esse intento. Mas, chegando na mão do juiz de execução, um laudo psiquiátrico atestando de que aquele paciente não é mais detentor de periculosidade acentuada, ou seja, de que ele pode voltar ao convívio social sem mais delinquir, o juiz vai extinguir a execução da medida de segurança porque cessou a periculosidade. A morte, a prescrição e outras causas dão ensejo essa extinção da execução da pena. Vale salientar que essa execução aqui pode ser declarada de ofício pelo juiz. Aliás, em qualquer incidente processual de uma vara de execução penal, o juiz pode, de ofício, não há necessidade de provocação para que o juiz de execução adote determinada decisão, qualquer que seja. O grande problema é porque a quantidade de processo é grande demais, não há como prescindir do advogado, nem da Defensoria Pública, nem do Ministério Público, até da família que vem fazer a reclamação perante o juiz, porque, infelizmente, o juiz não tem como detectar direito de preso, infelizmente não há um sistema informatizado que possa oferecer ao juiz essa oportunidade de livremente ele decidir sem a necessidade de provocação. E os incidentes? Já vimos os pressupostos para o início da execução da pena, vimos agora quando se extingue, quando deve se extinguir essa execução. Agora vamos ver os incidentes que certamente ocorrem durante a tramitação dessa execução. A primeira delas, e a mais comum, é a progressão de regime. A progressão de regime, certamente 80% dos pedidos numa vara de execução penal dizem respeito à progressão de regime. A progressão é, e já foi perguntado hoje aqui, ou apenas eu estou repetindo, é um benefício à pessoa de um condenado que durante o cumprimento da pena demonstrou com bom comportamento carcerário e cumpriu um determinado tempo daquela pena que foi fixada pelo juiz. E, por outro lado, também é um benefício para a própria sociedade. Por quê? Porque há necessidade deste criminoso se readaptando aos poucos ao convívio social. Ficaria muito mais difícil uma recuperação de um preso se ele saísse diretamente do fechado para a rua. Claro, é preciso, portanto, ele ir aos poucos galgando esta reaproximação com a sociedade. Daí a importância da progressão de regime, um instituto que é utilizado praticamente no mundo inteiro e serve, sim, é um forte elemento que pode contribuir para recuperar o criminoso, desde que haja orientação sobre o que é a progressão de regime, desde que haja uma fiscalização sobre o que ele pode e o que ele não deve fazer, desde que haja essa reaproximação com a família. Não é simplesmente jogar do fechado para o semiaberto e diz, resolve aí. Não vai resolver. Ao contrário, vai ter problema maior. Essa progressão surge no Brasil com a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal. O regime prisional já existia desde 1940, fechado, semiaberto e aberto. Foi criado com o Código de 40, só que não existia a figura da progressão de regime. Servia apenas para que o juiz fixasse inicialmente o regime de cumprimento de pena. A partir de 84, com a Lei de Execução Penal, é que a lei, no artigo 112, definiu bem o condenado à pena privativa de liberdade, que tiver bom comportamento carcerário e que tiver cumprido um mínimo de 1/6 da pena e que o exame criminológico seja favorável, poderá ser transferido de um regime mais grave para um regime menos grave. Essa é a definição de progressão de regime. Ela surgiu em 84, em 90, Lei dos Crimes Hediondos, como nós sabemos, aprovada por força da morte de uma atriz
de TV. E essa lei dos crimes hediondos, 8072, ela simplesmente proibiu a progressão de regime para os crimes hediondos. Ela mesmo criou esses crimes hediondos e definiu que, portanto, quem cometesse a partir da vigência da lei de 90 não teria mais direito à progressão de regime. Isso trouxe uma insegurança muito grande, mas o juiz de execução, por exemplo, indeferia. Se o crime era hediondo, indeferia com base na lei. O grande problema é que, em 1997, exatamente, pela Lei 9455, que é a lei que regulamentou a tortura no Brasil, Lei 9455, de 1997, portanto, 7 anos depois da vigência da Lei dos Crimes Hediondos, o Congresso Nacional aprovou e possibilitou ao torturador a progressão de regime. Aí sim, iniciou-se no Brasil uma verdadeira insegurança jurídica. Por quê? Porque a tortura é um crime equiparado pela Constituição ao crime hediondo. Não era possível, portanto, dizer para o estupro não pode progredir, mas para a tortura pode. Foi isso que o legislador fez e foi isso que causou tanto clamor social e foi daí de 90 a 2003 que o Brasil triplicou a sua população carcerária. Triplicou. Enquanto a população brasileira duplicou, a população carcerária triplicou. Por este simples fato da lei proibir a progressão de regime para os crimes hediondos e conceder para o crime de tortura. Sem se contar a insegurança de alguns juízes, aliás, de muitos juízes de execução. Para muitos, decidiam, ora, se o crime de tortura é equiparado a hediondo, se o tráfico de drogas também é equiparado a hediondo, se é possível conceder a progressão de regime para o tortura, mas não é para o tráfico ilícito de entorpecente, eu vou interpretar a norma mais favorável. A gente aprende isso no primeiro ano do curso de Direito Penal. Se eu tenho duas leis hierarquicamente iguais, tratando da mesma matéria, eu devo aplicar a lei mais favorável ao réu. Isso é princípio constitucional. Isso vem da Revolução Francesa, não é de agora. Portanto, isso trouxe uma série de contratempos ao Brasil e uma das causas do aumento acentuado da população carcerária brasileira ainda está também nessa famigerada Lei 9455, que só veio para beneficiar o torturador em detrimento das outras pessoas que haviam cometido crimes graves também, mas que deviam ser equiparadas. Isso tudo foi resolvido, felizmente, graças ao Supremo Tribunal Federal, que em fevereiro de 2006 entendeu que a Lei 8072, a Lei dos Crimes Hediondos, que havia proibido a progressão de regime para os crimes hediondos, era inconstitucional. E aí, com essa declaração do Supremo em 2006, aí agora foi o contrário. Agora os presos todos progrediram do fechado para o semiaberto. E aí, cadê a vaga para o semiaberto que não tem? E aí nós demos um pulo extraordinário na quantidade de presos, todos no semiaberto, sem controle nenhum em termos de fiscalização, e então tivemos um aumento acentuado na população, principalmente daquelas pessoas que não estavam preparadas para irem para o regime semiaberto, mas foram devido à decisão do Supremo Tribunal Federal, que sabiamente entendeu que a Lei 8072 era inconstitucional num julgamento extraordinário e que ainda hoje está na página principal do Supremo Tribunal Federal, que eu aconselho a todos a fazerem uma leitura
do seu conteúdo, porque foi uma decisão histórica na história do Supremo Tribunal Federal. Ainda, para finalizar a questão da progressão, com a Lei 11.464 de 2007, que está em vigor hoje, ela é válida, 11.464, definiu-se que se o réu cometido o crime hediondo for reincidente, 3/5 da pena, 60%, portanto, da pena. O que é que significa dizer? Que se alguém for condenado a 10 anos por um crime hediondo, só pode progredir de regime se cumprir 6 anos. Se ele não for reincidente, 2/5. Significa, assim, nesse exemplo que eu dei, que se ele foi condenado a 10 anos e cumpriu 4 anos, ele já obteve um requisito essencial para a progressão. Hoje, portanto, o tempo de cumprimento, se o crime foi hediondo ou não, antes da vigência da lei de 2007, 1/6. Não interessa se foi tráfico de droga, se foi estupro, se foi homicídio qualificado, qualquer daqueles crimes graves da 8072, se foi praticado antes de março de 2007, eu considero 1/6 mais comportamento carcerário e mais o exame criminológico, se o juiz requisitar, que não é obrigatório, é facultativo, se ele fizer, existe até uma súmula vinculante do Supremo, que é a súmula 26 do Supremo Tribunal Federal, facultando ao juiz requisitar esse exame criminológico. Portanto, essa progressão de regime hoje está resolvido porque essa decisão do Supremo fez com que a matéria ficasse pacificada. O outro lado da história é a regressão. Aqui é uma espécie de punição a um preso que beneficiou-se da progressão e quando estava no novo regime que ele progrediu, ele cometeu uma falta grave. Vejam a importância da disciplina prisional na visão da lei de execução penal. Seja porque ele cometeu uma falta grave no novo regime, seja porque ele cometeu um fato definido como crime doloso, seja porque ele violou os deveres do monitoramento eletrônico, em qualquer desses casos é possível ele retornar. Regredir é voltar, como todos sabemos, para o regime anterior. Esse procedimento é simples, comprovado qualquer dessas situações, o juiz, com base observada a ampla defesa e o contraditório, faz o réu que progrediu para retornar ao regime anterior. Mas uma coisa é preciso deixar bem claro: só existe regressão de regime se antes houve uma progressão. Exemplificando, não é possível regredir de regime, por exemplo, quem foi condenado num regime semiaberto e lá cometeu, por exemplo, uma falta grave. Ele não pode ir para o fechado. Se ele for autuado em flagrante por um novo crime, é diferente. Mas pela falta grave, o que ele tem que fazer é cumprir até um isolamento por 30 dias. Mas ele não regride de regime, porque aí violaria a coisa julgada. Assunto bastante interessante. A detração, já tratamos mais ou menos, mas eu vou repetir, está na ordem do dia, artigo 42 do Código Penal Brasileiro, a matéria de direito penal significa dizer que todo o tempo em que o réu cumpriu a prisão cautelar, se ele vier a ser condenado, aquele tempo tem que ser computado como tempo de cumprimento de pena. Exemplo, o réu passou 1 ano detido por força de uma prisão preventiva. Foi condenado a 3 anos. Só vai cumprir 2, porque o tempo que ele passou na vigência da prisão cautelar será tido como tempo efetivo do cumprimento de pena. É a denominada detração, e que é muito utilizado, aliás, é demais utilizado numa vara de execução penal. Já tratamos da remissão da pena, é um estímulo ao estudo e ao trabalho prisional.
Se o preso trabalhar provisório ou não, condenado ou não, trabalhou para cada 3 dias de trabalho, 1 dia de cumprimento de pena. E se ele frequentar no regime fechado, semiaberto, aberto e até em livramento condicional, o ensino fundamental, o médio, o superior e até o profissionalizante, ele pode se beneficiar de, para cada 12 horas de estudo, 1 dia de cumprimento da pena. O livramento condicional é, segundo ao lado da progressão de regime, o que mais existe dentro de uma vara de execução penal. Os requisitos estão no artigo 83 do Código Penal Brasileiro. O importante mais aqui é saber-se que é possível uma suspensão desse livramento condicional, é possível até uma revogação desse livramento condicional. Portanto, o preso tem que ser orientado, o preso não, o egresso, na verdade, o egresso tem que ser orientado sobre o que é que ele pode fazer e o que ele não pode. E é nesse momento da cerimônia do livramento condicional que ele deve ser orientado. Por exemplo, se ele viajar, passar 30 dias fora do estado sem ordem judicial, é causa de revogação do livramento condicional. Ele vai voltar para o regime onde ele estava no momento em que foi beneficiado do livramento condicional. Finalmente, eu queria concluir essa nossa conversa trazendo a figura do induto. O induto, acabei de dizer que o induto, primeiro, não tem nada a ver com aquelas saídas temporárias de Natal, de Ano Novo, não. O induto é um perdão estipulado pelo presidente da República, e somente ele pode decretar induto. Está no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. Então, é o presidente da República e somente ele é que tem autorização constitucional para perdoar um criminoso. E ele só pode perdoar um criminoso. Ele não pode perdoar quem não foi ainda considerado culpado. O Brasil sempre adotou o indulto. Dom Pedro fazia isso demais. E nos últimos 30 anos, vamos falar a partir da Constituição de 88, fica mais claro para a gente. Anualmente, é uma tradição brasileira, próximo ao Natal, o presidente da República ouve o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acabei de falar nisso, ouve o ministro da Justiça e, de acordo com a política penitenciária que chega às suas mãos, ele perdoa. Perdoa. É assim a tradição brasileira. Esse perdão só tem validade se for declarado pelo juiz de execução penal. É o que diferencia. Por quê? Porque de forma individual, mas com base em um decreto do presidente, o juiz de execução, ouvido o Conselho Penitenciário dos Estados e o Ministério Público, pode perdoar alguém que cometeu um crime. Portanto, eu posso definir o indulto como um perdão. Simplesmente dizer, é o Estado que perdoa alguém que cometeu um crime. Ele pode ser total ou parcial. Ou seja, eu digo que o perdão é total quando o Estado, por decisão do juiz de execução, com base no decreto do presidente da República, diz, olha, você cometeu um crime, foi condenado a 10 anos, mas a partir de agora você está perdoado desse crime. Está livre, está livre. Esse é o indulto total. Como é possível o indulto parcial? É o Estado, com base nesse mesmo decreto do presidente da República, declarado pelo juiz também, evidentemente, diz, olha, você foi declarado há 10 anos, mas como você teve um probleminha, fugiu, teve uma fuga, eu vou reduzir sua pena em 2 anos. Portanto, a partir de agora, sua pena é de 8 anos. Comutação de pena é o indulto parcial. Ele pode ser comum ou humanitário. Ele é comum quando o juiz
concede o benefício com base no tempo de cumprimento de pena. Se você analisar o último decreto de indulto, aliás, está para sair um a qualquer momento, você vai concluir que todas as pessoas acima de 70 anos estão indultadas no Brasil. Esse é um indulto, não é, com base na idade. Na idade. Significa que o indulto comum ele é observado com base na idade e no tempo de cumprimento de pena. Enquanto o humanitário é numa situação de uma doença grave. E veja, contém pessoas doentes nos nossos presídios. Aliás, a grande maioria dessas doenças são adquiridas dentro do presídio. Portanto, o Estado, indiretamente, é responsável por essa doença. E é por isso que o decreto presidencial, anualmente, consagra a possibilidade do juiz de execução perdoar. Quem? O cego, o tetraplégico, o paraplégico, o aidético, situações terminais. O juiz pode e deve decretar o indulto, perdoar aquela pessoa, evidentemente, já sem condição nenhuma de, muitas vezes com doenças, como eu já disse, adquiridas. Lá em Pernambuco, houve uma rebelião e uma pessoa ficou cego por causa da rebelião. Foi indultado porque a lei previa e, além do mais, foi ocasionado dentro do ambiente prisional. Ele pode ser coletivo ou individual. Olha aí. O presidente da República, na tradição republicana, viu? Republicana, constantemente só edita o coletivo, que é esse decreto que sai uma vez por ano. Mas nada impede que ele o faça individualmente. Agora com outra denominação, graça. Então, a distinção entre indulto coletivo e indulto graça. No indulto graça, o presidente da República tem autorização constitucional para perdoar de forma individualizada e mediante decreto, sem ouvir o Congresso Nacional, sem ouvir ninguém. Decisão eminentemente política. É claro que tem que fundamentar a decisão, porque aqui tem um crivo do controle de constitucionalidade por parte do Poder Judiciário. O procedimento é bastante simples. Quem quiser anotar o último decreto de indulto é o 7420 de 2010. Anualmente o presidente decreta e a comutação da pena também. É um decreto bastante extenso. Agora, esse que o presidente decreta uma vez por ano, por tradição, porque ele pode fazer todos os dias, ele é de livre prerrogativa dele, presidente da República, por autorização constitucional, mas ele pode decretar todos os dias. Mas o Brasil adota a tradição de, próximo ao Natal, de decretar o indulto, daí a denominação, indulto de Natal, que as pessoas confundem o indulto de Natal com a saída temporária e que eu agora me sinto muito satisfeito em saber que aquelas pessoas que estão nos ouvindo, a partir de agora não mais vão confundir. Eu fico no aguardo das perguntas que eventualmente forem formuladas pelos colegas Leandro, por Isabela e também por Ohana. Fico à inteira disposição de todos para discorrer agora sobre qualquer assunto que a gente viu desde o início do nosso curso, e eu, portanto, estou inteiramente à disposição de vocês. Professor, o que fazer para reduzir a aplicação da pena de prisão? Muito bem, o tema por demais interessantíssimo. O que a gente sabe é que esse movimento de defesa social, que eu citei logo nos nossos primeiros encontros, que surge, o movimento de defesa social na Alemanha e na Itália, pós-Segunda Guerra Mundial, já pregava o fim da pena de prisão. Porque ela era cara do ponto de vista social, por causa da reincidência. Ela era cara do ponto de vista financeiro, porque o Estado, ao invés de construir um hospital, tinha que construir um presídio. Enfim, não recuperava
a questão da reincidência, o preso saía pior do que entrava, isso é uma realidade. Então, por causa disso, esse movimento de defesa social é que surge, pela primeira vez, contestando a pena de prisão, a pena privativa de liberdade. Isso demorou a chegar ao Brasil. Na verdade, só chegou em 84 com a reforma do Código Penal na parte geral. E que foi uma reforma, na verdade, muito tímida. Pode-se dizer que foi muito tímida, porque oferecia a oportunidade do juiz substituir a pena ao final, se a pena fosse até 1 ano. Só era possível aplicar uma pena, uma limitação de fim de semana ou uma prestação de serviço à comunidade. Havia a questão da prescrição, quando o juiz ia aplicar já estava prescrito. Enfim, tivemos muita dificuldade. Em 95, com a Lei 90/99, pela primeira vez, então, o Brasil dotou, principalmente os juízes, de uma lei muito boa. Damásio de Jesus sempre disse e diz, costuma dizer, que foi a melhor lei em direito penal do século passado, o que certamente ele estava correto, porque a lei inovou profundamente, estabeleceu, definiu o que era crime de menor potencial ofensivo. Enfim, foi a primeira ruptura do Brasil em relação à pena de prisão, porque o normal era todo mundo para a cadeia. Com essa lei já houve, foi o início de tudo. Mas, para não me aprofundar muito, eu quero lhe dizer que hoje nós temos essa possibilidade. Tanto o artigo 44 do Código Penal possibilita substituir a pena de prisão por 1 ou 2 restritivas de direitos, se o crime for praticado sem violência ou sem grave ameaça e desde que o réu não seja reincidente. Eu acho, portanto, que o grande segredo para reduzir a aplicação da pena privativa de liberdade é utilizar o artigo 44 do Código Penal, que ainda não é muito pouco utilizado pelos nossos juízes. Muitos, por dificuldades do dia a dia, devido à questão da reincidência, muitos porque não acreditam na fiscalização dessa pena restritiva de direito, mas o certo é, mais dias, menos dias, a pena de prisão vai acabar. Não sabemos como. Imaginava-se que a pena de morte iria um dia acabar e ainda hoje ela está aí, ainda hoje ela existe, tá certo? Cada vez mais sendo reduzida. Os Estados Unidos estão aí demonstrando de que praticamente só 11 estados é que possibilitam a aplicação da pena de morte. Já concluiu de que a pena de morte também não reduz a criminalidade, pelo contrário, é um acirramento e, portanto, é a mesma coisa em relação à prisão. Esse modelo que está aí é uma escola da criminalidade e o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos cada vez mais estimulando essas pessoas, acreditando que a prisão vai resolver, sem ela resolver, com um custo altíssimo e a violência aumentando e mais pessoas sendo retiradas do convívio social, quando, na verdade, para aqueles pequenos crimes, poderia se aplicar uma pena restritiva de direito, não é? Ao invés de mandar para a prisão. A prisão, e essa é a intenção da legislação última que nós estamos vendo aprovada pelo Congresso Nacional, é de entender que realmente a prisão é a última hipótese. Aliás, com a 12.403, para as prisões cautelares, a gente já sente que até para a prisão temporária já é quase que uma anormalidade o juiz decretar hoje uma prisão preventiva. Há uma tendência dela se acabar, ninguém sabe quando, vai depender muito, não é, da evolução da humanidade, da mentalidade dos nossos juízes e, enfim, do debate igual esse que nós estamos fazendo, também acho que é muito importante, não é? Mas eu acho que nós vamos conseguir isso, vai demorar, ninguém sabe, não tem dia nem tempo certo, mas essa prisão que está aí, ela não serve mais, pode ter certeza. Aliás, há muito tempo que ela já deveria ter desaparecido. Infelizmente, nós não temos ainda outros métodos que possam substituir pessoas que não podem viver em sociedade, que existem certamente. Uma boa ideia é o monitoramento eletrônico, uma boa ideia é a prisão domiciliar,
Mas isso tudo ainda está engatinhando. É hora do Brasil despertar, portanto, de que a prisão é a última hipótese e só em situações excepcionais ela deve ser estabelecida. Bem, hoje nós vimos os órgãos da execução penal, ou seja, os órgãos públicos, outros privados, que são os verdadeiros responsáveis por essa execução da pena e pela execução da medida de segurança. Deu para observar que a intenção da lei foi trazer para esse complexo sistema penitenciário brasileiro a sociedade. A sociedade tem que participar desse dilema social. E a gente sente a falta da sociedade na discussão desse tema. A sociedade não está preocupada com a questão prisional. E está na hora, ao meu ver, de uma reação por parte da sociedade, de forma pacífica, oferecendo sugestões aos responsáveis, por todos os responsáveis pela execução penal, no sentido da gente aprimorar e tirar essas pessoas do mundo da criminalidade para que eles possam viver com dignidade. Esse foi o objetivo maior de traçar cada um desses órgãos da execução penal. Por outro lado, dando uma maior ênfase, nós traçamos a competência jurisdicional do juiz de execução penal, que é aquela que se desenvolve numa vara de execução penal, evidentemente com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados, enfim, de todos os órgãos responsáveis por essa execução penal. Eu, portanto, fiquei e estou muito gratificado em poder ter oferecido essa contribuição para melhor divulgar essa responsabilidade, até para conscientizar a sociedade de que isso tem que ser repartido entre todos nós. Cada um de nós tem uma obrigação com esse problema carcerário. E eu acho que está na hora de dividir melhor essa tarefa que, ao que todos já sabem, não vem sendo o ideal. Eu preferiria que as pessoas mandassem sugestões para o e-mail saberdireito@stf.jus.br e até no sentido de rever outros programas já repassados no Saber Direito, oferecer sugestões. Para isso, basta acessar o site da TV Justiça, que é o www.tvjustiça.jus.br. Finalmente, eu, portanto, quero agradecer a todos que fazem a TV Justiça, agradecer profundamente aos colegas que fizeram parte da mesa, enfim, a toda esta casa e à Justiça de uma maneira geral, porque essa também é uma casa da Justiça. Eu agradeço profundamente. Muito obrigado.